Antigamente, Lula se comparava a Jesus Cristo. Foi assim, por exemplo, em julho de 2010, em ato oficial de campanha em Garanhuns, no Pernambuco. Uma frase dele ficou famosa na ocasião e eu consegui localizar o discurso, o vídeo em que ele a disse. Presta atenção. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei e eu pudesse ter a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e por tantas chibatadas ele tomou. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Nós precisamos mostrar para o empresário que é melhor ter um cinema do que ele vender a sala para uma igreja qualquer. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Agora que Lula é réu em 5 processos, acusado de ter praticado crimes 234 vezes, Lula se acha Deus. Foi assim, por exemplo, nesse mês de março de 2017, em seu depoimento ao juiz Ricardo Leite em Brasília, sobre a acusação de ter atuado para impedir a delação premiada de Nestor Cerveró. Se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto o meu nome, não. Mas a Bíblia, claro, não faz menção a Lula. Em Êxodo capítulo 20, versículo 7, a menção é a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Jean, ter uma bancada imensa evangélica, né, como tem no Congresso, você não acha que é tendencioso e que fere o que a gente chama de Estado laico, né? Que, para quem não sabe, o Estado laico, a gente é muito imparcial, né? O país não tem essa coisa de, eu sou evangélico, eu sou do candomblé, eu sou católico. Mas lá dentro é muito grande isso. Uma questão que é incômoda para muita gente é a seguinte: o Brasil é um país que não tem religião constitucional. E dizem que você afirma que o Brasil é um país católico ou um país cristão. Qual é a tua opinião a respeito disso? Olha, na minha última ida agora aqui, eu posei no aeroporto de Campina Grande. E sempre, tem mais de 1000 pessoas me esperando, que te avisa que vai estar lá, tudo voluntário, né? Metade é garotada, 16, 17, 18 anos de idade. E eu peguei o microfone ali, que me deram o microfone num pequeno carro de som, e falei, olha, comigo não tem essa história de Estado laico, não. O Brasil é um país cristão. E ponto final. Respeitando quem adora qualquer coisa, outra, ou quem não tem religião. Mas nós somos a maioria. E a síntese da democracia, Ronaldo, é a maioria. Quando você foi vereador, o projeto transformava-se em lei como? Pela maioria e não pela minoria. Agora, essa história de Estado laico, o objetivo é tirar a cultura judaico-cristã das escolas. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. A palavra de Deus usa uma expressão que às vezes a gente lê e não entende muito o sentido dela. A palavra é iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando a gente está tão acostumado ao pecado que o pecado a gente não tem mais vergonha de cometê-lo. E ele passa a ser algo tremendamente natural na nossa vida. E a Bíblia diz que quando a iniquidade chega, ou seja, o coração do homem está tão endurecido que ele não se envergonha mais do pecado, ele não pode reconhecer nem que aqui alguma determinada ação é pecado, é tempo que Deus tem
que julgar a sua terra, julgar o seu povo, julgar uma nação. E é por causa disso que eu tenho que falar uma coisa que durante 30 anos no meu ministério eu nunca fiz. Eu completei 30 anos de ministério no dia 8 de agosto. E nesses 30 anos eu nunca fiz o que eu fiz hoje pela manhã e vou fazer agora à noite. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos tomar muito cuidado com essas eleições que vão acontecer. Porque existem uma série de leis que estão tramitando, que vão depender do voto do deputado federal, que vão depender do voto do senador, que vão ser incorporadas pela ação da máquina estatal através da presidência da República, e nós vamos estar votando nessas pessoas no próximo mês, que vai tomar força também nas câmaras estaduais, nas ações que são feitas através do Estado. E nós precisamos de valores cristãos trabalhando nesses contextos. Por causa disso, está havendo no Brasil um movimento, que eu faço parte agora, graças a Deus, tá? De líderes cristãos, de várias denominações evangélicos e católicos, que estão trabalhando para que a gente possa impedir que a iniquidade seja institucionalizada na forma de lei. Lei da mordaça. Nossa liberdade religiosa nos dá o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a lei da mordaça PLC 122, correremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. Nós devemos ter muito cuidado em relação à questão da Bíblia, porque nós sabemos que é um livro antigo, a Bíblia ela não é o livro sagrado. Então, a religião sendo um dos elementos importantes dentro dessa ideia de instituições autônomas, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, não tenha religião, mas tudo aquilo, todos aqueles valores, toda aquela cultura que a religião nos legou, é importante, inclusive, para que um ateu se declare como tal. E uma sociedade em que a religião não tem um papel importante é uma sociedade em que esse papel da religião ele acaba sendo ocupado por uma ideologia política. Há sempre um risco, né, desse vácuo ser ocupado por uma ideologia política que vai submeter não só a religião, mas vai submeter todas as esferas da sociedade civil e vai tentar moldar os diferentes modos de vida de acordo com um projeto específico de poder. Eu não sei se é por conta das circunstâncias pessoais, mas quando eu olho a conjuntura, eu não vejo a coisa muito boa. Eu vejo o assalto do fundamentalismo religioso no Estado laico. Eu vejo políticos fazendo conchavos com esses desgraçados 25% da população, sem a desconstrução da cultura judaico-cristã nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo. Nós não vamos conseguir. Eu acho que algo fundamental e que serve para nosso atual momento político é o sentido de dever e responsabilidade individual que cada um de nós temos e a nossa responsabilidade perante o outro. A nossa responsabilidade individual perante a nossa comunidade e a nossa responsabilidade
para construir um presente melhor. Eu acho que a grande mensagem que o Scruton traz nesse livro e que pode ser estudada, assimilada e seguida por nós nesse momento de transição no Brasil, nesse momento extremamente rico, nesse momento extremamente vibrante, né, da sociedade civil e que, como eu mencionei no início, pode dar certo no futuro breve, desde que cada um de nós faça a nossa parte, valorizando a nossa identidade individual, valorizando o nosso comportamento individual, mas sem nunca esquecer que a vida em comunidade exige um alto sentido de dever e de responsabilidade. Eu quero falar para não deixar dúvidas. Cada um de nós tem uma enorme responsabilidade. Principalmente por aquilo que nós temos ouvido em todo o Brasil e em cada país que nós estivemos visitando recentemente, ouvimos de brasileiros. Bolsonaro está resgatando a minha crença pela política, a crença de que podemos viver num Brasil decente. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração e seja patriota. Eu acho que a partir daí você consegue traçar algo para o futuro do seu país e não a divisão e luta de classe, muito bem feito pela esquerda ao longo dos últimos anos. Muito obrigado pela sua presença, sucesso na caminhada. Vou falar para vocês rapidinho no encerramento. Não sei o que vai acontecer amanhã, a gente nunca sabe, né? A eleição, isso ou aquilo. Mas este homem conquistou um lugar na história do Brasil. Vocês que são novinhos, no futuro vocês vão estudar. Por quê? Por quê? Porque até pouco tempo no Brasil, as pessoas tinham vergonha de falar que eram brasileiras, que eram patriotas, que amavam a pátria ou que eram de direita. Coisas normais nos Estados Unidos e na Europa que vocês tanto elogiam. No Brasil havia uma obrigatoriedade de que só o que era de esquerda, do que era alternativo é que era o certo. Esse homem trouxe à discussão o direito de dar voz a quem não concorda com isso. Uma galera do armário, né? É uma coisa que, diga-se de passagem, o Partido dos Trabalhadores fez bem na década de 80, tá bom? E teve lá o seu mérito. Agora, 40 anos depois, está aparecendo esse homem dando voz a esse outro grupo. Isto é democracia. Isto é democracia. O povo que fica falando fascista, nazista, esses eu convido para ir para a escola. Porque não sabe nem o que é debater ideia, tá bom? Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só. Somos todos iguais. Somos todos um só povo. Uma só nação. Temos uma só bandeira. Um só coração verde e amarelo. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde.